Oi, pessoal. Vamos lá para nossa aula número 5. Agora vamos começar a trabalhar o nosso diagrama. Eu vou dar um tempinho para vocês entrarem. Enquanto isso, eu vou relembrar quais foram as medidas que nós tiramos na aula número 4. São as medidas fundamentais para a gente construir a nossa base. É importante também que vocês entendam que base não é a mesma coisa que molde. A base é a forma do corpo. Então, tudo que nós vamos fazer, nós vamos precisar construir primeiro a forma do nosso corpo, para depois nós tratarmos, corrigirmos alguma imperfeição para poder transformar em molde. Certo? Os avisos continuam o mesmo. Se a sua internet está ruim, se você está com dificuldade para visualizar, não precisa você avisar que você vai sair. Você sai da live sem estar avisando, porque isso chama a atenção e eu paro para ler e aí me dou conta com a informação que não é útil agora para o momento, tá bom? Vamos continuar no mesmo ritmo, seguindo a mesma linha de raciocínio e cuidado para o nosso tempo ser o mais aproveitável possível. Tá com dificuldade de visualizar, sai e depois volta, ou então você vê em um outro momento. Tá com dúvidas? Sim, pode perguntar, pode conversar, interagir comigo. Afinal de contas, nós estamos interagindo em um curso. Então, conversas paralelas atrapalham a nossa aula, tá? Então, vamos começar. Vocês lembram do que nós estudamos na aula número 1, ou foi a aula número 2, se eu não me engano, sobre trabalhar com medidas, a quarta parte, o que é que significa que é a quarta parte, números decimais, tudo isso eu expliquei nas aulas passadas. Agora nós vamos colocar em prática. Duas dessas medidas, que são as medidas de contorno, nós vamos precisar tratá-las. Ou seja, nós vamos precisar dividir por 4, porque nós vamos trabalhar apenas com 1/4 do molde, ó. Aqui está a nossa manequim. Nós vamos trabalhar apenas com um lado da modelagem. Por quê? Porque estamos desenvolvendo uma modelagem simétrica. Ó. Simétrica. Modelagens simétricas são as modelagens apenas pode ser feito e ele dobrado, ele reflete o outro lado. Modelagens assimétricas, o à frente significa diferente ou não é igual. São modelagens que nós precisamos tratar ou desenvolver com molde aberto, porque elas são diferentes, tá? Prof, no caso da pessoa ter uma barriguinha saliente, na medida do quadril ou na medida da cintura, você tem que envolver a barriguinha, né? Não tem como tirar a medida da cintura sem envolver a barriguinha, mas se a barriguinha já for um pouquinho caída, ela vai entrar aqui, ó, na medida do quadril, tá? Se a pessoa tiver culotes aqui também, vai entrar também nessa medida, tá? Meninas, vocês saudem quem for chegando. Quem chegar diz um oi, boa noite. E quem já está aqui na aula responde para que eu não perca o foco, tá? Vamos tratar primeiro as nossas medidas. Duas dessas medidas eu vou precisar fazer a divisão, ou seja, cintura e a medida do quadril, que são as nossas medidas de contorno,
Ou seja, são aquelas medidas que nós retiramos em torno do corpo. Passamos a fita na frente até atrás, né? Tanto cintura quanto quadril. As medidas de altura do quadril e comprimento da saia são medidas de alturas, certo? Essas medidas serão usadas da forma que está, tanto o comprimento da saia quanto a altura do quadril. A medida da cintura eu vou dividir por 4. E aí você pode pensar, por que por 4? Aí eu volto na mesma tecla. Nós estamos trabalhando com uma modelagem simétrica. Então, nós vamos dividir o corpo em 4 partes, ó. Uma parte e uma parte. A parte das costas, mais uma parte, mais uma parte. 4 partes. Vamos traçar apenas uma parte da frente e apenas uma parte das costas e vamos conseguir obter a nossa modelagem. Então, vou dividir a medida da cintura por 4. Aí vai entrar aqui, dividido por 4, dá 19,5. Ou se você tem uma fita como essa minha, que já tem os resultados, você pode olhar aqui. Ó, 78, a metade é 39. Então, eu não quero a metade, eu quero a quarta parte. Aí, eu venho aqui no 39, a metade vai ser 19,5. Olha como essa fita é bacana, né? Outra medida que eu vou precisar tratar também é essa medida aqui do quadril. 105 dividido por 4, 26,2 ou 25. Qual foi a informação que eu falei para você em números decimais? Quando estamos tratando de números decimais, o único número que nós vamos nos importar depois do ponto aqui, ó, da vírgula, é esse da primeira casa, ou seja, o número 2. Eu expliquei que até o número 5, nós consideramos meio centímetro. Aqui deu quanto? Aqui deu 2 milímetros. Então, nós vamos considerar meio centímetro. Se tivesse passado de 5, se fosse o número 6 ou 7, aqui, ó, depois do ponto, nós iríamos considerar o próximo número, ou seja, seria 27. Como é o número 2, vamos considerar meio centímetro. Então, a quarta parte do quadril é 26,5. Certo? Vamos usar todas as medidas, mas as únicas medidas que vamos precisar tratar é medida da cintura e medida do quadril. Agora eu vou posicionar aqui o meu material, porque vamos começar a construção do nosso traçado. Para isso, você vai aprender a usar o esquadro, seja escolar, quadro próprio para modelagem. Deixa eu ver aqui os comentários. Primeiro, o que é que você vai fazer? Deixa eu ver se tá todo mundo enxergando bem. Tá todo mundo enxergando bem, né? Vamos fazer
uma reta aqui, ó, em pé. Deixa eu colocar aqui a tesoura, que o vento tá levando tudo. Vamos fazer um traçado. Se você não trabalha com essas canetinhas, eu só vou trabalhar com elas para ficar fácil de você visualizar, tá? Essa canetinha, ela tem um traçado muito grosso, ó, então pode alterar as suas medidas. Trace aí com um grafite, um lápis. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó. Primeiro eu vou fazer um traçado com a altura da minha saia. Nós medimos ali 50 centímetros. Então, aqui eu vou colocar 50 centímetros. Outra informação importante, principalmente para quem está começando. Se você estiver medindo, observe se a medida da sua régua tem a mesma medida dos centímetros da sua fita. Muitas vezes eles não vêm igual, tá? Lembre-se que a sua régua possui um espacinho, ó, para começar o número 0. Seja a sua régua feita própria para modelagem ou a régua escolar. Todas elas possuem um espacinho para começar. Então, eu vou conferindo sempre aqui, ó, o tamanho da minha saia. 50 centímetros. Pronto. Fiz o traçado da minha saia. Agora, na margem, lá em cima, onde eu comecei, eu vou esquadrar e vou colocar a quarta parte do quadril. Não é da cintura ainda. Vamos fazer um retângulo com a medida, com a quarta parte do quadril. A quarta parte do meu quadril é 23. (26,5). Eu errei. 26,5. A altura da saia pelo comprimento, pela largura aqui, ó. A quarta parte do meu quadril, tá? Comprimento, saia, certo? E aqui, quarta parte do quadril, tá? Aí agora eu vou fechar aqui o meu retângulo com a mesma altura de 50 centímetros e fechar aqui também com a mesma largura. Esse espacinho desconsidera. Você não pode utilizar essa medida aqui, não. Você tem que começar da medida aqui, ó, bem certinha. Esquadro, ó, eu estou sempre esquadrando. Por quê? Porque eu preciso construir a minha saia no prumo correto, tá? Ó. Mais uma vez, coloquei aqui, ó, a quarta parte do quadril, vou esquadrar. Porque eu preciso esquadrar para poder construir a minha peça no prumo perfeito. Aí aqui, ó, eu vou colocar os 50 centímetros.
Deixa eu medir ali até os 50. Ó, coloquei do outro lado também. E aí também eu vou esquadrar para fechar o meu retângulo bem certinho. Não, eu não posso. Isso aqui é o melhor que eu posso oferecer. Viu, Assunção? Não tá vendo só em um ângulo fechado, não. A visão, pelo menos pra mim, e pelo que eu consigo ver pela própria câmera aqui, dá pra ver o suficiente o que nós estamos fazendo. Temos aqui um retângulo com a quarta parte do quadril pela altura da saia. Fechamos. Tá vendo aqui, ó? Fechamos. E agora nós vamos colocar daqui de cima para baixo a altura do quadril, que é de 23 centímetros. Então, venho aqui, marco 23 centímetros. Ó, marquei 23 centímetros e vou esquadrar lá para o outro lado. Pronto. Pois é, Josimar. Essas coisas acabam tirando o meu foco, né? Eu acabo parando para ler e é uma reclamação. Ó. Altura do quadril, comprimento da saia. O que é que nós vamos fazer agora? Nessa primeira linha, que será a nossa linha da cintura, eu vou colocar aqui do lado para não ficar bagunçado o nosso molde, tá? Linha da cintura, LC, linha do quadril, L, Q, tá? E essa daqui é a linha da barra, LB. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. O vento tá querendo levar tudo aqui. LB. Ó. LC, linha da cintura, linha do quadril e linha da barra. Na linha da cintura, você vai pegar aqui, ó, a quarta parte da sua cintura e vai somar mais 2. Esses 2 centímetros é a medida da pence. 19,5 mais 2, 20,5, 21,5. Então, considerando que aqui será o meio do tecido, daqui para lá, nós vamos colocar a quarta parte da cintura mais 2. 21,5. Se a sua cintura passar dessa linha, você continua a linha e depois você vai suavizar para o quadril, tá? Não tem importância se a sua cintura ultrapassar a linha do quadril. Nós estamos aprendendo a fazer modelagem sob medida. Então, nós precisamos respeitar o formato dos corpos, tá?
Achei aqui, onde é a quarta parte da minha cintura mais 2. Eu vou subir meio centímetro. Certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu preciso localizar a minha pence. Como eu já usei aqui, ó, a medida da minha pence já está nessa região, eu vou apenas dobrar a minha fita ao meio e vou obter o lugar onde ela vai se encontrar. Localizei o lugar da minha pence. Agora eu vou esquadrar para produzir a minha pence, certo? Aqui eu vou colocar uma pence de 10 centímetros. Não é um padrão, tá? Na modelagem sob medida, não existe um tamanho de pence padrão. O padrão da nossa pence, ela não pode ultrapassar a linha do quadril e nem pode se aproximar tanto. Eu, como costureira, eu como já tenho muita experiência, o que eu faço? Eu tenho algumas diretrizes que eu tomo para mim como padrão. Ou seja, eu nunca ultrapasso a metade da altura do quadril. Mas isso aqui é algo que eu desenvolvi para mim, para fazer com que as minhas peças ficassem mais perfeitas. Então, eu sempre coloco a minha pence mais ou menos até a metade dessa altura aqui, tá? Se você acha essa informação bacana, então anota. Já tenho a localização da minha pence e já tenho também inclusa nessa medida a minha medida da pence. Então, eu vou colocar para cada lado aqui, ó, 1 centímetro. 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro. Agora eu vou fazer o meu triângulozinho que representa a minha pence. A nossa saia tá basicamente a parte da frente pronta, só que tá faltando a curvatura da cintura. A nossa cintura não é reta, existe uma certa curvatura aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui, ó, cerca de 1 centímetro, no máximo 1,5 centímetros. Eu tenho como padrão sempre 1 centímetro. Então, eu vou rebaixar aqui. Baixei aqui, ó, 1 centímetro. Agora, com a minha régua de quadril, eu vou ligar aqui, ó. Lembra aquele meio centímetro que nós subimos? Eu vou procurar um ponto de encontro entre esse 1 centímetro que eu desci e o meio centímetro que eu subi ali. Uma observação. Aqui, você precisa tomar cuidado para que a régua não chegue subindo. Se a sua régua chegar subindo, ela vai provavelmente formar, ó, se eu colocar assim, ó, muito curvada, ela vai subir aqui e depois ela vai descer. Então, o que é que eu faço? Pego o meu esquadro e aqui no início eu sempre vou colocar o meu esquadro para fazer retinho aqui, ó, cerca de 1,5 centímetros, 2. Pronto, agora eu tenho a certeza que a minha saia não vai formar bicos. Agora nós vamos produzir o nosso quadril.
Nós já sabemos que a parte mais larga do quadril é essa parte aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui reto. Ó. Ligo reto. Depois eu vou dobrar minha fita aqui ao meio para achar metade. Ou você simplesmente mede e acha metade. E aqui você vai sair cerca de 1 centímetro. Tudo certo até aí, vocês entenderam, compreenderam? Agora eu vou formar a curvatura do meu quadril. Eu posso usar tanto a minha régua de quadril, quanto posso usar a minha curva francesa, que eu deixei o arquivo pronto aqui no grupo, ou também eu posso usar a curvatura do meu esquadro, certo? Neste caso, eu gosto particularmente de usar essa minha régua aqui, ó. Ela me dá uma medida um pouco mais perfeita. Eu me identifico muito mais com essa régua. O que eu vou fazer? Eu sou obrigada a usar tudo desse lado? Não. Tem curvaturas que ficam perfeitas melhor nesse lado. Então, você vai usar qualquer um dos lados, tá? No meu caso aqui, ó, eu vou usar o lado contrário. Para me dar esse formato aqui, ó. Eu preciso respeitar esse ponto e preciso respeitar esse ponto. Vou marcar aqui 1 centímetro e vou sair daqui, passo no 1 centímetro e volto para cá. Pronto. Está pronta a base da frente da nossa saia. Que bom que você tá entendendo. Alguma dúvida, meninas, sobre essa parte? Nós vamos fazer o último intervalo e já vamos voltar com a construção do diagrama das costas. Lembrando a você que nós não estamos ainda fazendo molde. Nós ainda vamos tratar essa base, vamos provar para retirar as imperfeições, para a gente poder transformar em molde, tá? Aqui ainda vamos acrescentar folga de vestibilidade, para a gente conseguir entrar confortável. Tudo certo? Alguma dúvida sobre a construção? Construção inicial: comprimento da saia pela quarta parte do quadril. Fecho o meu retângulo. Eu vou recapitular. Fecho o meu retângulo. Ó, fechei o meu retângulo completo com o comprimento da minha saia. E daqui de cima pra cá a altura do quadril. Esquadrei e marquei lá do outro lado, certo? Depois eu vim aqui na parte de cima, fiz a interpretação da linha da cintura. Essa linha que nós colocamos como quarta parte do quadril, nós reduzimos para a cintura. Colocamos a quarta parte da cintura mais 2 para pence. Marcamos, subimos meio centímetro. Esses meio centímetro que nós subimos é para confortar essa curvatura, tá certo? Se você subir demais, vai ficar muito curvado e já caracteriza até uma saia godê. Meio centímetro é apenas como uma técnica, uma didática para acinturar melhor, tá bom? Vamos passar para a aula número 6 com o diagrama das costas. Vamos para o nosso intervalo.
10 minutinhos e nós já voltamos. É só o tempo que eu vou tomar uma água, tá? Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que assim que possível eu te respondo. Um beijo e até